Boa noite, igreja. Boa noite, Senhor. Amém. Desde já quero agradecer aos membros do louvor pela ótima, excelente direção de culto, para a glória de Deus. A igreja está feliz de estar aqui hoje? Amém. Vamos se animar na casa do Pai, viu? É a casa do Rei. Isso é motivo, a gente temos todos os motivos do mundo para estarmos felizes. Nós estamos na casa do nosso Pai. Amém? Que é aquele momento que a gente temos que nos alegrar aqui, entregar os nossos louvores a Deus, a nossa adoração, o nosso melhor para Ele. Ele é o único que é digno de toda honra e toda glória. Esqueça do que foi sua semana, durante a semana. Foque em adorar a Deus, foque em ouvir a palavra do Senhor, foque em querer aprender de Deus e sair daqui transformado, sair daqui diferente. O nosso Deus, Ele não mudou, é o mesmo. Ele é o Deus que transforma, é o Deus que cura, é o Deus que alegra o nosso coração eternamente, é Ele. Amém? Então vamos nos alegrar diante do Senhor. Irmãos, lembrando os avisos da semana, terça-feira temos culto de doutrina aqui. Irmãos, essa semana eu vou estar trabalhando a semana inteira, mas graças a Deus Deus tem nos dado uma equipe maravilhosa que nos auxilia, nos apoia aqui quando nós não estamos, e o trabalho do Senhor não pode parar. Lembrando também aos amados irmãos que domingo nós vamos ter o nosso culto de Natal, vai se iniciar às 6h30. A gente decidiu iniciar mais cedo, porque nós vamos ter batismo e também vamos liberar os irmãos mais cedo, aqueles que vão receber suas visitas nas suas casas. Nós não vamos ter nenhum jantar naquela noite, deixamos para fazer no dia 31, amém? Vamos ter um jantar no dia 31, vamos estar rompendo o ano aqui na igreja em oração. Tem mais algum aviso? A irmã Dini também convida aqueles que queiram participar de um amigo doce, é assim que é amigo doce? Para o dia 31. A gente vai estar trocando, vamos estar adoçando a vida dos irmãos. Vamos estar trocando ali um amigo doce. Quem aqui quer participar? Margarida? Certo, exatamente. Ano passado a gente, no final do culto, a gente vai se reunir e fala mais sobre isso, tá bom? Mas vamos se reunir, a gente tem aquela ideia de cada um trazer um prato cheio, não vazio, né? Para poder a gente estar compartilhando. A gente, no final do culto, a gente trata sobre isso. A gente aproveita o culto também e trata sobre o amigo doce. Tá bem assim? Melhor que não ocupa tanto tempo da pregação do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Vou estar terminando esses versículos que faltam e vou estar trabalhando o tema hoje, a unidade cristã. Como devemos andar unidos em Cristo Jesus. Irmãos, eu já falei aqui outras vezes que os organizadores da Bíblia, eles criaram essa ideia de capítulo e versículo para nos auxiliar a entender melhor a palavra do Senhor em termos de organização. Mas esse livro de Pedro, ou os outros livros também da Bíblia, foi escrito em um manuscrito só. Estão entendendo? Foi escrito em um manuscrito só. Então não tem essa divisão do primeiro capítulo para o segundo. Os organizadores da Bíblia fizeram para nos auxiliar. Então nós vamos ler hoje o verso 22 do capítulo 1 da carta de 1 Pedro. E vamos ler o verso 10 do capítulo 2. Amém? Que é para nos dar um entendimento maior. Compreenderam? Então vamos ler agora o 22 do capítulo 1.
até o 23. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal, não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Agora vamos ler o verso 10 do capítulo 2. O verso 10 do capítulo 2. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançarão misericórdia. Os irmãos lembram também que eu já ensinei aqui para a igreja que essa palavra misericórdia pode ser trocada por amor. Então nós podemos ler esse verso 10 assim: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinha alcançado o amor, mas agora alcançarão o amor de Deus. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça derramada em nossa vida, pelo entendimento da Tua Santa Palavra. Diante de nós, ó Deus, está aberta as Tuas Escrituras, por nos revela, nos dá entendimento dela, compreensão dela em um todo. É o que eu te peço, é o que a Tua igreja te pede, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, um dos fatos dolorosos da vida é que o povo de Deus nem sempre se entende. Essa é uma realidade. O povo de Deus, infelizmente, nem sempre se entende. Seria de se imaginar que os que caminham em esperança, como nós vimos no decorrer desses estudos, e em santidade, também pudessem caminhar em harmonia, mas nem sempre é o caso. Essa é uma realidade. Do ponto de vista de Deus, existe um só corpo. Lá em Efésios, capítulo 4, o verso 6, nos diz assim: há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Para Deus só existe um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, mas composto por pessoas. Mas o que vemos com os nossos olhos humanos é uma igreja dividida, infelizmente, por vezes, em pé de guerra. Não estou me referindo aqui, mas estou me referindo à igreja que somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos encarecidamente de unidade espiritual. O apóstolo Paulo, ele faz um apelo à unidade. Ele mostra a unidade divina e a unidade cristã. Mas a unidade cristã não implica necessariamente em uniformidade, em ação, que se tem uma forma, falta de variedade, ensino das Escrituras, que nós vivenciamos a unidade na diversidade e na pluralidade dos dons e chamados. Nem sempre, quando o apóstolo Paulo fala de estarmos unidos, ele não está falando de sermos todos iguais. Aqui há pessoas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas que todos têm que trabalhar diante de Deus com foco, olhando para o mesmo objetivo. Essa questão é aquela ideia de uma corrida. Todos os atletas ali correm naquela pista de maratona, mas olhando para o final da corrida. Ali, irmãos, não imaginem, claro e evidente que eles lutam, eles querem chegar em primeiro lugar, mas o foco deles
é terminar, é passar aquela linha de chegada. Reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. As nossas diferentes habilidades e capacidades cooperam para o melhor de nós. Na medida que nos tornamos diferentes, distintos uns dos outros, nos tornamos melhor. Como? O Tiaguinho é melhor do que ele faz. Não é verdade? O irmão Luiz aí é o melhor do que ele faz, digitando ato, escrevendo ato, um excelente secretário. O irmão Márcio e o irmão Bruno são excelentes na palavra do Senhor. E isso tudo torna eles melhores no que eles são. Vocês já pensaram, se todos nós fôssemos iguais, se todos nós tocássemos bateria, ia ter uma discussão, ia dizer, porque ia ter que ter a minha vez já, ia ter que ter a vez da irmã Tiene. Como é que ia ficar? O Tiago ia dizer, pastor, mas hoje é minha vez, eu só fui no começo do ano, né? Ainda falta a irmã Margarida, falta o irmão Bruno. Você já pensou, se todos nós fôssemos pregadores, quem estaria ouvindo ele? Então, a nossa diversidade, nós sermos diferentes, nos faz querer ser melhor naquilo que fazemos. Então, esse melhor tem que ser depositado diante de Deus. O teu melhor tem que ser depositado diante de Deus. No serviço, ele soma e não divide quanto à unidade espiritual. O Senhor nunca vai dividir o serviço, ele vai unir. É aquela ideia de um coral, e quem é o receptor desse grande louvor é o nosso Deus. Essa é a ideia, a unidade do Espírito, mas também há algo que não se realiza sem a nossa cooperação de obediência, amor e serviço a Deus. Nós temos que querer, através de sermos diferentes, dar o nosso melhor para Deus. Se nós não queremos dar o nosso melhor, então vamos continuar fazendo o pior do homem. Vamos continuar servindo sem integridade, sem fidelidade, sem amor. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade divina. A unidade do Espírito é afirmada na unidade da Trindade. A Trindade é o melhor exemplo de unidade. O termo em si é uma combinação do prefixo tri, uma palavra unida que se refere ao fato de que Deus é tanto três quanto um. Então aqui nós já aprendemos a importância da unidade. Na unidade dessa divindade há três pessoas, um só em substância e poder e eternidade: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, nós somos várias pessoas, mas com um foco maior de sermos o corpo da igreja de Cristo. Somos o corpo. Esse trabalho não funciona só com um, funciona com cada um de nós. Então, quando você falta, não é só você que faz falta, você faz falta para o grupo todo. Estão me entendendo, igreja? Deus sempre é a comunhão das três divinas pessoas. Deus Pai nunca está sem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não é suficiente confessar que Jesus é Deus e não falar também do Filho e do Espírito Santo. Não tem como nós apresentarmos Deus sem falar do que o Filho fez
e sem falar da ação do Espírito Santo em nossa vida. A igreja é composta por pessoas, mas a sua dinâmica é espiritual. O Espírito Santo opera, dinamizando a igreja para cumprir a sua missão na terra. Essa é a ação, portanto, para experimentar e expressar a unidade do Espírito, é necessário que esta sintonia, nós estejamos sintonizados com o Espírito Santo, pois Ele é que produz a unidade em nossa vida. É Ele. Não é difícil perceber, meus amados irmãos, quando a obra do Espírito ou da carne. Não é difícil. Quando os resultados falam por si só. É muito fácil você notar e disseminar a obra do Espírito e a obra da carne. É só você perceber que a obra do Espírito, ela trabalha para unir, nunca para separar. É para unir, nunca para separar. Já a obra da carne, ela trabalha com seus próprios interesses, para separar. É onde entra o egoísmo, a ganância, a inveja, a prepotência, que eleva somente o homem e não o Espírito. É por isso que é fácil nós notarmos a diferença. Quando há dissensão na igreja, é fácil perceber. Quando há bate-boca na igreja, é fácil perceber quem está agindo guiado pelo Espírito e quem está agindo guiado pela carne. Porque o Espírito de Deus, ele une. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Unidos é o único Deus. Somos um corpo, dependentes uns dos outros. E a obra da carne, ela é egoísta. As obras da carne garantem e geram divisão, partidarismo na igreja, e logo percebemos qual a ação que está manifestada na igreja. O Espírito Santo, ele é unificador. Ele nos liga a todos e nos faz ser um só. Logo, onde o Espírito opera, não há espaço para sentimento de dissensões e divisões. Não há. Irmãos, nesta sessão de sua carta, Pedro enfatiza a unidade espiritual, apresentando 4 retratos vividos da igreja. Eu fiquei assim impactado a maneira que o Senhor nos fala. Irmãos, para essas mudanças, até comentei isso com a Diego, para essas mudanças que a igreja vai ter esse ano, a igreja tem que estar unida. Aí justamente Deus, no fim desses versículos que temos trabalhado todo o livro de Pedro, estamos aqui no capítulo 1, deu logo a falar sobre unidade. Irmãos, para que a mudança do culto de terça fosse para a quarta, começou com a igreja unida. Não foi assim, irmãos? Com a igreja unida em um só pensamento, para que a mudança acontecesse. Para que aconteça o culto na quarta-feira, quem é que tem que estar aqui? É o pastor? Não, é a igreja. Somos nós. Não é só eu. É a igreja. Para que a escola bíblica dominical aconteça no domingo pela manhã. É para estar aqui só o professor, o irmão Bruno? Não, somos nós. A igreja. Então, justamente nesse pensamento, Pedro vai nos ensinar a enfatizar em nossa vida, a trabalhar em nossa vida esse pensamento da unidade cristã. Ele fala aqui em 4 pontos, mas eu quero estar trabalhando nessa noite um ponto e trazendo algumas aplicações. O primeiro ponto que nós vamos ver nesse final desse capítulo 1 é que somos filhos, membros da mesma família.
Observe o verso 22 do nosso livro-chave, da nossa carta, do capítulo 1, verso 22, quando nos diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, e não fingido, andem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, o evangelho que foi anunciado a vocês. Ao considerar as implicações desse fato, seremos estimulados a construir e a manter a unidade no meio do povo de Deus. Ao entender que o Senhor cobra de nós, que nós devemos amar intensamente uns aos outros. Meu irmão, quando fala que essa palavra intensamente é com todo o nosso melhor, é com aquele melhor que nós temos, é com a nossa força, é com aquela ideia de se doar, é com aquela ideia de receber, aquela ideia de doar, de não receber. Irmãos, é intensamente. É experimentar verdadeiramente a ideia de um novo nascimento. A única maneira de ingressar na família espiritual de Deus é por meio do nascimento espiritual, mediante a fé em Jesus Cristo. Como concepção física, a concepção espiritual também requer um pai e uma mãe, o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus, e o novo nascimento dá uma nova natureza, bem como uma nova viva e esperança em Cristo Jesus. Vocês lembram que desde o começo desse capítulo teve um ponto bem crucial, que era aquele de pensar que nós temos que estar focados na mesma esperança, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. O nosso maior pensamento aqui, a nossa maior esperança é Cristo Jesus em uma eternidade para com Ele. E esse ensaio de uma vida em paz, uma vida tranquila, nos doando, depositando verdadeiramente o nosso amor, a nossa ação pura é aqui. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3. Vamos ler o verso 5 e o verso 6 de João. Capítulo 3. Versos 5 e 6 nos diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O primeiro nascimento é o da carne, é a carne corruptível. Tudo que é nascido da carne está fadado a morrer e a se decompor. A carne, ela é corrupta por nascença, ela é imunda por herança. Somos pecadores por herança. Essa é o primeiro nascimento. Por isso que filho de crente não é crentinho.
Por isso que filho de pastor não é pastor sim. É necessário entender que necessita do Espírito para nascer de novo. Isso é aplicado à humanidade porque ela não é capaz de manter a civilização correta. A humanidade ela não é capaz de manter a sua integridade. Então ela necessita da ação do Espírito para desenvolver uma integridade santa, pura, um amor verdadeiro, uma união verdadeira. Tudo que é baseado na carne humana está condenado a se desintegrar, a se acabar, como uma linda flor da primavera. As obras dos homens parecem bem-sucedidas, parece algo magnífico por algum tempo, mas logo começa a murchar e a morrer. Porque é baseado na carne. É baseado na carne, desde a Torre de Babel, em Gênesis 11, até a grande Babilônia, em Apocalipse 17 e 18, os grandes tentativas de unificação da humanidade estão destinadas a fracassar, porque foi pensamentos humanos e não de Deus. Foi pensamentos humanos. Quando o homem tenta construir a unidade da igreja com base no primeiro nascimento, ele falhará, ela cairá. Mas se construirmos a unidade da igreja com base no novo nascimento, aí dará certo. Cada cristão tem o mesmo Espírito Santo habitando dentro de nós. Irmãos, quando Deus colocou no meu coração para me mudar esses dias do culto, para me mudar a escola bíblica dominical, para me mudar a ideia do culto de quinta-feira, foi em julho desse ano. Desde julho que eu vim orando a Deus, jejuando, buscando, falando: Senhor, fala comigo, me mostra, não deixe que seja ação humana, não deixe que seja pensamento humano, mas que tudo que venha a ser mudado venha para exaltar o teu santo nome. Sempre tive muito zelo com isso, cuidado com isso. Lembro-me que quando eu estava pastoreando a igreja bíblica em Bom Sucesso, uma coisa que era muito falha, eu estava até comentando isso com o Márcio já hoje à noite, era aquelas pessoas que faziam parte da liderança, de administração de culto, direção de culto, não participavam dos cultos da igreja. Só vinha para o culto no domingo, não participavam de escola bíblica, não participavam de culto na semana. Aquilo ali começou a me incomodar. Aí passei mais um ano todo orando a Deus. No segundo ano, junto com o pastor Osmar, a gente teve a ideia. E ainda tinha um detalhe: quando tinha assembleia, o irmão nem entendia quais eram as mudanças que estavam tendo no ano, votava contra. O irmão estava votando contra de quê? Não sei, pastor, mas todo mundo foi a favor, eu sou contra. Não tinha isso que ele lá? Eu não estou aqui aumentando não, viu? O meu irmão, pelo amor de Deus, tem um consenso. Eu vi que todo mundo votou a favor, eu vou votar contra. Por mais que o voto dele não diferenciava nada, né? Porque era a maioria, mas ele votava contra. Eu tinha dessas pessoas lá. Aí a gente teve a ideia de que só participava, só era membro votante em assembleia quem participava de escola bíblica dominical. Você só era matriculado na escola bíblica dominical quando você vinha para 2 escolas bíblicas. Aí você estava matriculado. Quando você faltava uma certificativa, você já não era mais matriculado. Pastor, mas nós somos todos voluntários, estamos aqui para adorar a Deus. Aí eu pergunto a vocês: isso aqui de quem é? É meu? Não, é dele. Ele vai cobrar de quem? De mim. Você lembra que disse no Apocalipse que vai apresentar as ovelhas? Vai, daqui as ovelhas que tu me deste para pastorear. Aí quando ele olhar e dizer assim: e aquela ali, pastor Adão, que nunca veio para a escola dominical? De quem é a culpa? Pastor, foi ela que não quis, negativo, é você. Ele vai dizer isso para mim: é você.
É você que não teve ideia para ela vir, é você que não visitou, é você que não cobrou, é você. Você não quer isso não, meu irmão. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo, ser cobrado por Ele. É muito fácil você ser cobrado pelos homens, mas diante do meu rei, meu irmão, venhamos, hein? Aí foi criado isso lá. A escola bíblica dominical era mais lotada do que os cultos de domingo, porque a pessoa não queria perder a oportunidade da eleição de culto, de estar sendo membro votante. O voto teu é muito importante. O voto teu é aquele voto que equilibra ou desanda. Porque se der um empate, o teu voto ali, tu pode ser aquele voto de Minerva. Tu chegou meio na hora, tu chegou atrasado, não sabe o que é que está acontecendo na votação e vota a favor, defendendo algum grupo que sorriu para ti. Irmãos, quando foi no futuro, essa ideia se voltou contra mim. Você acredita? Mas foi de Deus. Eu arranjei, até que ela lembra. Eu arranjei um emprego, o meu horário foi mudado, eu tinha que estar no restaurante pela manhã. Aí eu não poderia mais estar em escola bíblica dominical. Aí como tomar decisões? Eu era pastor, mas na assembleia eu tinha que ficar pianinho, caladinho. Eu participava da equipe de diretoria, dava minhas opiniões, meus conselhos, mas eu não podia votar. Tinha que ficar pianinho. Mas isso é entender que nós somos um. Isso é entender que a tua vinda para a igreja não envolve só você, envolve todo o grupo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 9, diz assim, ó: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não sou eu que digo, não. É a palavra do Senhor. Se nós não tivermos a ação do Espírito em nossa vida, nós não somos dele. O Espírito Santo que opera em nós é que avalida, que nos dá esse selo, essa autenticação de sermos membros de Cristo Jesus. Não sou eu. Podemos invocar o mesmo Pai, compartilhar a sua natureza divina, crermos na mesma palavra, e essas palavras nunca se desintegrará, nunca se acabará, nem desaparecerá. Cremos no mesmo Evangelho, nascemos do mesmo Espírito, somos um só. Temos que estar apoiando uns aos outros. Os elementos exteriores da carne, que poderiam dividir os cristãos, não têm significado algum, se comparados com o elemento eterno e unido, que une o povo de Deus. A carne, ela não pode prevalecer, porque ela não pode ter poder sobre nós. Quem tem poder sobre nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Ela não pode prevalecer a carne. É a ação do Espírito em nossa vida. E por isso eu quero estar fazendo uma única aplicação aqui. No verso 22 de 1 Pedro. Falando sobre esse amor, expressamos o mesmo amor. Pedro usa aqui duas palavras diferentes para o amor: Filadélfia, que significa amor fraternal, e ágape, que significa amor sacrificial, semelhante ao amor divino. Aqui nesse versículo 22 é os únicos exemplos de amor que Deus trabalha através da vida de Pedro. Esses dois amores, o amor fraternal e o amor ágape, semelhante ao seu próprio amor. É importante compartilhar esses dois tipos de amor,
O amor fraternal é expresso por sermos irmãos e irmãs em Cristo e termos a mesma semente, o mesmo pensamento. O amor ágape é expresso por pertencermos a Deus. Aí podemos colocar de lado as diferenças. É nesses dois amores aqui que um é cobrado de nós entendermos que somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E o outro é entender que o amor ágape expressa em nossa vida, nos deixa claro que pertencemos a Deus. Então é onde nós colocamos as diferenças de lado. É onde nós entendemos que aquele olhar que não olhou para ti, que te magoou, não é ele, é a carne. É onde você se levanta e diz: eu sou servo de Deus, eu sou crente em Cristo Jesus. Então não é as palavras que essa irmã me feriu que vai me diminuir. Eu vou dar um abraço nela e vou repreender toda a mágoa, toda a raiva, todo aquilo que tem me maltratado e vou perdoá-la. É por isso que tem que ser trabalhado esses dois amores em nossa vida. Por natureza, somos todos egoístas, de um modo que foi preciso Deus realizar um milagre a fim de nos dar esse amor. Bote isso na sua cabeça. Passamos a ter uma vida equilibrada, uma vida sem ser egoísta, uma vida que não procuramos a nossa própria natureza, o nosso próprio eu, porque Deus fez um milagre em nossa vida. Nós somos um milagre vivo de Cristo Jesus. Não éramos nada sem Ele. Foi através do seu sacrifício vivo que passamos a ter vida. Hoje eu falei na escola bíblica dominical. Nós só somos capazes de amar porque o Senhor nos amou primeiro. Senão nós não éramos capazes de amar. Ao obedecermos à verdade, Deus pôs seu Espírito em nós e purificou a nossa alma e derramou o seu amor em nosso coração. Aí me vem um texto mente, Romanos 5, verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem colocou esse amor em nossa vida foi o Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não éramos capazes de amar e nem de perdoar. Ele perdoou os nossos pecados, nos deixando o maior exemplo de perdão. O amor pelos irmãos é uma prova de que somos verdadeiramente nascidos de Deus. Agora somos filhos da obediência. Quem não anseia mais por viver em função dos desejos egoístas do velho homem. Não podemos ter um novo nascimento e achar que temos que viver a mesma vida, medíocre, imunda e desobediente. Esse amor não é apenas espiritual, mas também sincero, não fingido. Amamos uns aos outros de coração. A motivação é dar e não receber. Essa tem que ser a nossa motivação. É triste quando as pessoas tentam produzir um amor e acabam fazendo um produto artificial e fingido. Como está escrito, acompanhe comigo lá no Salmo 55, verso 1. Observe, o Salmo 55, verso 1, estou encerrando. Diz assim: a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no seu coração havia guerra. Aqui é uma pessoa fingida. As suas palavras eram mais suaves que azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Aqui é uma pessoa falsa. Nós não podemos agir assim. O amor compartilhado com os outros cristãos e com o mundo perdido deve ser gerado pelo Espírito de Deus em nós.
aí sim passaremos a refletir a imagem de Deus em nossa vida e verdadeiramente amar como convém. Irmãos, quem aqui nunca encontrou uma pessoa que mais na frente você percebeu que era uma pessoa falsa, fingida, que usava dessas palavras que o salmista fala aqui, que falava tão manso, oh meu irmão, te abraçava, te trazia, te dava carinho, e por trás era um coração falso, uma espada afiada, preparada para te ferir. Eu tenho certeza que todos nós já encontramos pessoas assim. Pastor, dentro da igreja, porque essa pessoa não nasceu de novo. Pastor, mas às vezes é pessoa que tem 30 anos de crente, se enganando, porque a Deus ele não engana. Vocês lembram daquela passagem que o Senhor fala? Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. O que o Senhor diz? Te aparta de mim, maldito, para o fogo eterno. Ali ele não está falando para mundano, não. Ele não está falando para pessoas que não frequentavam a igreja, não. Porque pessoas que não frequentam a igreja não estão expulsando demônios, ele não está falando o nome do Senhor, não. Ele está falando para pessoas que diziam ser crentes. Não cabe a nós separar o joio do trigo, porque só quem vai separar é o Senhor. Mas cabe a nós identificar quem é assim, quem age dessa forma, e mostrar para ele que nós, pela graça de Deus, nascemos de novo e temos a ação do Espírito em nossa vida. Hoje em dia há um tipo de psicologia do sucesso implantada, difundida, que permite às pessoas manipular sutilmente os outros a fim de obter o que desejam. Tem pessoas que você acha que torcem pelas suas conquistas, mas ao contrário, ela está torcendo para não conseguir nada. Se o amor for sincero e de coração, jamais seremos capazes de usar as pessoas para o nosso próprio benefício. Não conseguimos, então a gente não consegue, porque nós amamos como Cristo nos amou. Nós amamos como Cristo nos amou. O que é que nós concluímos disso tudo? É que o amor cristão não é um sentimento, é uma questão de evolução diante de Deus. Temos que estar querendo evoluir o tempo todo. Na medida que evoluímos no conhecimento da palavra, evolui em nós o amor de Deus. Na medida que crescemos, demonstramos o amor aos outros, tratar em nós mesmos esse amor, nos faz a entender que nós temos que passar por uma evolução diária. É aquela luta constante, é aquele esmagar o eu e que cresça Cristo. Que seja apagado em mim a ação da carne, a ação do maligno, e que o Espírito Santo tome lugar e se manifeste em minha vida. Esse tem que ser o nosso pensamento. Deus é bondoso para conosco, portanto, devemos usar de bondade para com os outros. Não é uma questão de sentir, mas sim de decidir. A atitude em que se deve trabalhar constantemente a fim de ser bem sucedido no amor, na obediência, na fidelidade, no compromisso para com Deus. Esse tem que ser o nosso papel como igreja. Amém, igreja? O que nos ajuda a entender isso, para encerrar, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23, para encerrar.
Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Eles estão comigo? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso é o que tem que prevalecer em nosso coração. Manifestaremos o amor de Deus na vida diária e cresceremos na graça e no conhecimento de Deus e ganharemos o amor de Deus e praticaremos o amor de Deus em nossa vida diária. Se entendermos que o amor é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, Pai de graça, Pai de poder, muito obrigado, ó Deus, pelo entendimento da tua santa palavra aplicada em nosso coração. Nos prepara, ó Deus, para a nossa semana de paz e tranquilidade. Pai, que nós venhamos verdadeiramente entender e amar como tu nos ensina. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, nos leva para os nossos lares em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e eternamente. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Nós vamos tratar aqui rapidamente. Quem vai participar do amigo doce? Carlinha? Falou.